Olá, sejam bem-vindos ao encontro formativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento de Língua Portuguesa. Eu sou a Milene César, sou graduada em Letras e Pedagogia, professora da Rede Estadual de Ensino há mais de 10 anos e estou atuando como professora coordenadora do Núcleo Pedagógico na Diretoria de Ensino de Botucatu. Neste encontro de hoje, será referente à segunda série do ensino médio, e o nosso foco de estudo será a sequência de atividades 1, aí começando com o volume 2. A leitura para a construção de sentidos. Espero que tenhamos aí uma excelente formação. Acessando este link, você vai remeter, ao site da EFAP e vocês terão acesso a diversos materiais de apoio ao currículo. Tanto a matriz das habilidades essenciais, os cadernos do São Paulo Faz Escola, currículo em ação e, claro, o nosso anfitrião, material Aprender Sempre. Lembrando também que o volume 2 está disponível para download e acesso aqui no site da EFAP, de forma digital. Os objetivos do nosso encontro de hoje são reconhecer, a partir da sequência de atividades 1 do volume 2, aqui da segunda série, como a leitura pode ser explorada a partir do trabalho colaborativo, o desenvolvimento de habilidades, a participação e autonomia dos estudantes e discutir estratégias para implementar a sequência de atividades, considerando a proposta de atividades colaborativas, com foco nas práticas de leitura, o acompanhamento e avaliação da aprendizagem no contexto remoto e ou híbrido. E como está formatado a nossa formação de hoje? Está aí organizada em 3 momentos. O primeiro deles, vamos reconhecer a partir da sequência de atividades 1, e estamos começando com o volume 2. Então, como potencializar as atividades colaborativas para o desenvolvimento de práticas de leitura. Para então, no segundo momento, irei remoto e ou híbrido. Para então, no terceiro momento, retomar as orientações para o planejamento da implementação, da sequência de atividades 1 na ATPC da escola, ou seja, aqui é o desdobramento da pauta. Vamos começar, então, com o nosso momento 1, partindo aqui e apresentando o panorama geral da sequência de atividades 1. Essa aqui é a habilidade essencial contemplada, na sequência de atividades 1. Lembrando que essa habilidade essencial está na matriz de habilidades essencial e está em consonância com o currículo paulista. E o que essa habilidade priorizada, essa habilidade essencial, traz de processo cognitivo? Temos aqui o reconhecer o quê? As características que definem o gênero literário romance. Podemos perceber que é uma habilidade mais ampla e necessita de outras que irão dar esse suporte, irão complementar esta habilidade aqui. Pensando, então, nesses aspectos da habilidade, que é o reconhecer e as características do gênero literário romance, temos as habilidades de suporte, que são reconhecer os elementos básicos da narrativa literária, estabelecer relações entre as informações do texto lido com outras de conhecimento prévio,
relacionar linguagem verbal literária com linguagem não verbal e reconhecer as principais diferenças e semelhanças entre gêneros literários narrativos. Percebemos que essas habilidades de suporte estão em consonância com a habilidade essencial e nos traz elementos a mais, elementos mais específicos para desenvolver essas habilidades priorizadas e contempladas na sequência de atividades 1. Este é o panorama geral da sequência de atividades. Ela possui 8 aulas e podemos observar que há um caminho pedagógico aula a aula. Essa sequência de atividades destaca o gênero textual, então o gênero principal destacado em todas as aulas é o romance, e o romance atrelado, associado ao contexto político e social da segunda metade do século XIX. Esse entrelaçamento e essa associação dos romances que são suporte para as atividades em todas as aulas é a intencionalidade principal da sequência de atividades. Então, já temos que levar, sempre ter isso em mente, né? O gênero textual destacado, romance, atrelado aí ao contexto político e social da época. Vou convidá-los agora a fazer uma caminhada comigo, né, nesse itinerário formativo que as aulas apresentam. Vamos lá? Chegamos aqui, né, partimos aqui da aula 1 e temos os processos cognitivos de ler, reconhecer as características do romance, tendo como texto de suporte a Moreninha. E também essa aula 1 apresenta uma atividade com um texto introdutório para começar a fazer esse contexto político e social da segunda metade do século XIX, e depois apresenta um trecho do romance, né? Aí também vai abordar as escolas literárias, então o romance romântico, né? A Moreninha. Caminhamos mais um pouco, chegamos nas aulas 2 e 3, e temos o comparar. E comparar o quê? Vai comparar o romance Madame Bovary, que é um romance realista, com o trecho de A Moreninha, que é um romance aí romântico, do romantismo. Fazer essa comparação e social da época aqui, da segunda metade do século XIX. Caminhamos ainda um pouco mais, né? E chegamos às aulas 4 e 5, que temos o reconhecer. Aqui, contexto de suporte, o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, um romance realista, reforçando essas características do realismo e as principais diferenças com o texto, né, romântico aí do romantismo. Sempre nessa ótica do contexto político e social. Andamos um pouquinho mais e chegamos às aulas 6 e 7, e aí temos o relacionar. Traz 2 textos, então uma pintura, que é a obra intitulada A Carruagem de Fogo, uma pintura também aí do século XIX, e para ser relacionada com o texto de suporte Quincas Borba, de Machado de Assis, também um romance realista. Fazer essa relação, então, da obra do texto não verbal com o texto verbal, o romance, sempre também nessa ótica do contexto social e político. Essa pintura está aí no material do professor e do aluno, do Aprender Sempre, para vocês. Chegando, então, essa caminhada por esse percurso formativo da sequência de atividades 1, e temos aqui uma síntese, um fechamento, né, um entrelaçamento de todas essas informações e conhecimentos que foram abordados ao longo das aulas
E temos o produzir, revisar e socializar. A proposta dos alunos escolherem, né, selecionarem um romance nesse contexto, né, político e social do século XIX, vão produzir esse resumo para ser socializado, apresentado em uma roda virtual literária. Então, podemos perceber que esse conjunto de atividades, eles favorecem, né? Essas aulas favorecem o desenvolvimento da habilidade essencial e de suporte e também mobilizam os processos de leitura para a construção de sentidos, de entendimento do texto. Agora que já fizemos essa caminhada por esse percurso formativo, vou convidá-los novamente para visitar algumas aulas e ter um olhar mais afinado, principalmente para essa ótica e importância dos processos de leitura. Vamos lá, então? Chegamos aqui na aula 1, que intitula-se Romanceando e tem o objetivo, né, os objetivos de reconhecer o gênero textual romance, ler o texto literário associando ao contexto de produção social e político, e ela propõe que os alunos leiam o trecho, né? Então todas as aulas, elas apresentam no material apenas trechos, fragmentos, que os alunos, então, realizem a leitura e façam um registro no seu caderno de anotações as principais informações peculiares à construção do texto literário, romance. Aqui percebemos a importância dos processos de leitura, destacando o antes da leitura, para que possamos fazer essa contextualização, né, o contexto de produção, mobilizar esse aspecto para que os alunos, né, tenham esse entendimento do texto. Para isso, nós temos vários recursos, entre eles, né, estratégias de leitura, que é a ativação dos conhecimentos prévios, o levantar hipóteses sobre o texto, e também definir qual que é o objetivo de leitura. O material, ele apresenta algumas estratégias de leitura, mas ele está configurado para as aulas presenciais. Então, precisamos também pensar nas estratégias que estamos vivenciando. Se as aulas forem mesmo sendo remotas, mas serem síncronas, ou seja, em tempo real com os meus estudantes, eu posso, né, para fazer essa ativação dos conhecimentos prévios, posso fazer questionamento aos alunos e dependendo do que eles me respondem, eu já sei o que eles trazem, né? E dependendo também da turma, existem aí turmas que já têm familiaridade com os textos literários, com os romances, com esse tipo de linguagem. Sabemos que os textos literários, eles apresentam aspectos um pouco mais complexos. Mas, se a turma não tem tanta familiaridade assim com esse tipo de texto, é importante pensar nessas estratégias desse antes da leitura. E aí você está perguntando, Milene, mas a minha realidade, a minha turma de segunda série, ela não tem esse contexto remoto ou híbrido, a maioria das minhas aulas ocorre de forma assíncrona, ou seja, não é tempo real com os estudantes. Como que eu poderia fazer esse ativamento de conhecimentos prévios e contextualização para os estudantes? Nós temos aqui algumas sugestões, como, por exemplo, vocês podem buscar na internet pequenos vídeos com curiosidades da vestimenta e costumes lá do século XIX. Tem vários vídeos que abordam como
se tomava banho no século XIX. Então, pensar em toda aquela vestimenta, né? Ainda mais esse contexto aqui de A Moreninha, se passa lá no Rio de Janeiro, então como que era, né? Ser toda aquela vestimenta pesada, né? No Rio de Janeiro, em pleno calor. Como se dava isso, como eram as relações, principalmente as relações amorosas, para fazer esse contexto aí, né, do século XIX. Outra opção também é trabalhar com as capas dos livros, principalmente aqui a Moreninha, e também os títulos abordados nas outras aulas são clássicos e estão disponíveis, né, no site do domínio público, né, de forma digital. Então, uma outra forma consumos de vestimenta e até um pouco desse enredo, né? Por exemplo, de A Moreninha. Pela própria capa do livro, dá para a gente levantar algumas hipóteses e perceber que existe aí uma relação amorosa entre essas duas pessoas. Para fazer esse contexto, né, principalmente dos aspectos sociais, poderíamos utilizar isso. Outra forma também enviar em forma de link para os estudantes booktubers com dicas de leitura. Vocês lembram o que é um booktuber? Seguem algum booktuber com dicas de leitura? Booktuber, né? Então, book vem de livro, tuber vem do YouTube. Então, são pessoas que gravam vídeos que são disponibilizados lá no YouTube, dando dicas de livros para leitura. Não é bem, né, resumo, porque o resumo você conta a história inteira, né, o enredo, inclusive o final. E a intencionalidade do booktuber é que você, né, tenha essa curiosidade e leia o livro. Então, não conta o final do livro, mas fala do seu enredo, né? Então, aqui vai falar, olha, Moreninha, tem o personagem Augusto, que ele é um estudante de medicina e vai ter um feriado que eles vão passar em uma ilha que é, né, com a família do amigo dele, e ele tem fama, o Augusto, de ser assim, de não se apaixonar, de não ter relação, ser assim, interesse por pouquíssimo tempo, né? Um coração de pedra, que não se apaixona, não se interessa há muito tempo por alguém. E eles fazem uma aposta, que essa ilha tem a fama que todas as pessoas que vão lá saem apaixonadas por alguém dessa ilha, e os amigos, né, apostam que se ele saísse, né, depois dessa viagem, depois do feriado, se ele saísse apaixonado, ele teria que escrever um livro sobre essa história. E ele acaba topando e indo para essa ilha. E instigar os alunos, né? Será que isso vai dar certo, né? Essa história de fazer aposta? Será que alguém vai derreter esse coração de pedra do Augusto? Ou por que ele tem essa característica? Será que aconteceu alguma coisa com ele? Será que ele foi desiludido? E assim por diante, e contextualizando. E claro, né, esse aspecto importante que as relações no século XIX eram muito diferentes do que eram hoje. As pessoas nem namoravam, na verdade, mas tinha esse interesse no casamento, as pessoas de família, né, as moças tinham que se casar cedo, os homens também, então tinha também essa relação de interesse para os pretendentes, e o livro mostra bem como era isso, e a questão toda dos costumes, dos bons costumes. Então, se você mostrasse o cotovelo, já, nossa, era o maior. Fazer essas suposições para os alunos, né, para eles perceberem no texto o que eles vão encontrar, o que eles vão esperar da leitura, né? Principalmente porque nós iremos aí trabalhar apenas com um trecho. Então, é preciso contextualizar, falar um pouco do enredo, para que eles saibam o que vão encontrar e assim entender melhor até o texto.
Então, existem essa forma, né? Se for aulas assíncronas, que não em tempo real, que pode ser através de link, disponibilizar link. Onde que eu posso disponibilizar estes links? Se eu for utilizar os booktubers, por exemplo, né? Disponibilizar para os alunos. Pode ser feito no Google Sala de Aula, pode ser feito no grupo de WhatsApp, se eu utilizo, né, essa ferramenta para interagir com os meus alunos e tem um grupo da turma, eu posso disponibilizar lá e assim por diante. Se não for possível também, né, não, para minha turma não dá certo disponibilizar booktuber, nem fazer apresentação, você também pode realizar, né, e contar um pouco desse enredo para que os alunos saibam o que esperar aqui, né, deste texto, desse trecho de texto. O interessante de um trabalho do antes da leitura também é aguçar essa vontade de ler a história, né? Não contar o final, né? Também instigar para que eles consigam ler, porque esse é um grande desafio nosso, né? Principalmente nós, professores de língua portuguesa, é essa formação do leitor fruidor. E eu falei certo, viu, gente? É fruição mesmo, que é o prazer da leitura, principalmente falando dos textos literários. Então, temos aí essa expressão de fruição. Essa, então, é uma maneira também dessa formação, além de aumentar esse repertório dos estudantes, sempre chamando atenção para esse contexto do século XIX. Bom, a próxima etapa, então, é o durante da leitura, né? Pensando nesses processos de leitura. O durante da leitura aqui também precisamos destacar alguns elementos. Trata-se apenas de um trecho, o vocabulário. O texto literário, eles são um pouco mais complexos e traz essa linguagem também um pouco mais diferenciada, principalmente textos aí da segunda metade do século XIX, que existem algumas expressões ou vocabulários que não é tão comum, né, hoje em dia a utilização dela. Uma das estratégias que sempre usamos, principalmente como leitores proficientes, é inferir o sentido de uma palavra ou expressão através do seu contexto. Mas, né, dependendo aí da sua turma, e de repente é interessante, se a turma não tem essa proficiência leitora ainda, está em desenvolvimento, principalmente pensando, né, no programa de recuperação e aprofundamento, é interessante que o professor dê esse exemplo das estratégias, o como eu vou pensar, que estratégias eu utilizo para inferir essa palavra, né, o sentido dessa palavra, através do contexto da história. Então, nesse próprio texto que nós temos aí no caderno de A Moreninha, nós temos aqui alguns exemplos, porque existem algumas palavras que realmente a gente tem que ir para o dicionário, que o contexto às vezes não dá conta, mas a maioria dá conta, né, de eu inferir esse sentido no contexto. E qual é a sugestão, então? Que vocês, professores, podem gravar um pequeno vídeo, nós temos muitas ferramentas que gravam só a tela do computador, né? Então, vocês podem abrir mesmo o caderno do aluno, que fica, né, maior, no caso que é do professor, a parte do aluno fica pequenininha, porque nós temos a parte das recomendações pedagógicas, e realizar para eles, né, se for no caso de atividades assíncronas, que não é tempo real, fazer essa gravação da tela mesmo, que fica só a voz e a tela. Pesquisando, a gente tem inúmeras ferramentas, né, aplicativos para fazer isso. Então, pensar nesse raciocínio, né, aqui nós temos que ele estava lá passeando à beira do jardim, aí ele fala, o maior inimigo do amor é a civilidade. E aí o Augusto sentiu isso, porque
como aqui a gente está falando desse contexto social e todas as normas de conduta, ao passear, os homens oferecem então o braço, né, ali para passear para as pessoas mais velhas. E aí ele oferece aqui a senhora Dona Ana, que é a avó do amigo dele. E aí ele fala assim: mas esta lhe fez cair a sopa no mel. Por quê? Porque ela não aceitou o braço, falou: não quero, passa ali para minha neta, que é o que ele queria, né? Andar de braço dado com a neta, que inclusive é a moreninha, e não com a senhora. Então, essa expressão, a sopa no mel, quer dizer isso, né? Que foi fácil, que foi oportuno. Então, aqui o contexto dá para entender. Aqui também, né, nós temos esse trecho, então os dois se olham, né, se entreolham ao mesmo tempo, e aí fala, e os as faces se acendeu um fogo, que era pejo. Então, aqui dá para perceber, né? Os olhos baixos, modestos, abaixaram, as faces aí em fogo, quer dizer, vermelhas, e aqui pejo, a gente supõe, né? Dá para inferir que aí é vergonha, né? Timidez. Só que aqui, logo depois, a gente tem essa frase, que aí sim, essa eu mesmo precisei de dicionário. Por quê? E o mancebo, apontando para ambos, disse. E aí aqui vem um diálogo, mas quem falou aqui é Augusto. Começa um diálogo entre Augusto e a neta aqui, que é a moreninha. E eu falei, mas mancebo? Mas a gente não tem, né? A gente pensa em mancebo com a palavra popular, né? O significado é aquele cabide, né? Roupa, casaco. Esse romance aqui, nós não temos personagens que não existem, né? Esses personagens fictícios. E também o diálogo começa, né, com Augusto. E aí sim a gente pode ir para o dicionário, porque na verdade mancebo também quer dizer que é aquele cabide, mas também quer dizer juventude, né? Essa coisa de juventude, então, que está aqui nesse contexto, né? Então, a juventude, então, apontando para ambos, disse, porque aí começa um diálogo de paquera e de flerte. Então, mostrar para os alunos que, no máximo possível, temos essa relação com as palavras, com o vocabulário, com o contexto, e que às vezes é preciso, sim, né, ir para o dicionário. Mas o menos possível, né? Senão a leitura realmente fica cheia de lacunas e o entendimento do texto não é tão bom assim. Então, essas são as dicas para o durante. E o depois, né? Nós temos nos processos de leitura, saber, né? Discutir qual é o tema principal, né, da história, a sequência lógica dos acontecimentos, né, de fazer o resumo, esse entendimento também, o que achou do texto, o que achou da história, e fazer essa relação com o contexto social e político da época com a atualidade. E bem esquematizado para fazer este depois da leitura. Mas o antes e esses aspectos do durante é de fundamental importância para que eles entendam o texto. Aqui visitamos na aula 8, né, a aula 8, que intitula-se Prosa e Literatura, que tem os objetivos de elaborar um roteiro de organização da roda literária virtual, do texto analisado e ampliar os conhecimentos acerca do gênero textual romance. E antes da gente visitar aí a aula 8, eu só queria lembrá-los que na aula 7 apresenta, na aula 6 e 7, nós temos aquela pintura, que é o texto não verbal. E pensando nesses processos de leitura, é importante destacar alguns elementos que o não verbal, no caso a pintura, mobiliza, né? Então, pensar e direcionar o olhar dos alunos para os aspectos de luz e sombra,
né? Essa obra de arte, né? Essa pintura retrata as diferenças de classes, né? Tem esse aspecto do contexto político e social, e, né, mostrar para os alunos ter esse enfoque no direcionamento de quais aspectos da pintura, lugares da pintura está mais escuro, o que ele quer destacar que está mais claro, a expressão das pessoas, a vestimenta das pessoas. Então, lá está claro que existe uma separação dos homens e das mulheres com as crianças, e a vestimenta também é bem diferente, então percebe-se essa diferença. Então, sempre incentivar esse olhar para as obras de arte que vai além do texto verbal que estamos acostumados. Pensar em todo esse de luz e sombra e dos aspectos, né, da face, das expressões. E então, voltamos aqui para a nossa aula 8, que tem esses objetivos. Ela propõe a realização da leitura na íntegra de um romance, então, né, a escolha de um romance que estejam aí nesse contexto no contexto social e político da segunda metade do século XIX, que poderá ser ou nas escolas literárias, né, contemplados esses romances, no romantismo, realismo ou aqui no naturalismo, e eles vão produzir um resumo, né, dessa obra lida. E a proposição é que seja feita em grupos, e também nós podemos pensar nas atividades colaborativas. Lembro na transmissão passada que nós abordamos bem essas atividades colaborativas, a importância dessa organização, né, de você, professor, realizar esse agrupamento dos alunos de forma produtiva, quem funciona melhor com quem, para que as atividades sejam realmente colaborativas. A escolha da obra, que aqui também, dependendo do seu contexto e da sua turma, se são turmas se eu tenho uma turma que não tem muita familiaridade com esse tipo de texto, vocês podem trabalhar com uma obra só, então todos os grupos leem uma única obra, a Moreninha, por exemplo, ou não, eu prefiro que sejam obras diferentes, então a escolha, né, dessas obras, a indicação, fica a critério do contexto de cada um. Eles irão fazer este resumo e nós temos aqui alguns critérios para esse resumo, né? Ser fidedigno, demonstrar a compreensão dos temas, utilizar linguagem objetiva e compreensiva, apresente organização das ideias e fatos de forma hierárquica. Fazendo esse resumo, eles vão para apresentar, né? O objetivo é apresentar nessa roda literária, né, nessa roda virtual literária. Milene, como vai ser essa roda virtual literária? Nós temos aí algumas opções, também pensando em aulas assíncronas, por exemplo, vocês podem propor para os alunos fazer, então, um booktuber com dicas de leitura dessa obra, já que para realizar esse booktuber, com essas dicas de leitura, os alunos necessitam fazer esse resumo. Só que esse resumo não vai ter o final da história, mas eles têm que fazer o roteiro com a fala, né, com o resumo da obra lida, pensando em todas essas dicas, pensando no enredo, nessa organização das ideias e fatos, e mais que o resumo, também eles colocam as impressões, suas impressões, acerca da leitura, acerca do livro. Então, também é uma forma interessante. Eles gravam o vídeo com com essas dicas e então é disponibilizado, que pode ser aí, né, para a escola, enfim, algum aplicativo. Mas gostaria de fazer uma coisa um pouco mais simples, então eles podem fazer o resumo, sempre pensando em as questões de revisão de texto, né, que tem que ser feita
por vocês. Podem fazer essa exposição dos resumos no aplicativo Padlet, por exemplo, né, que possibilita colocar, né, os cards com um resumo, e os outros alunos podem curtir e fazer comentários. Então, existem vários aplicativos para fazer essa exposição e essa roda virtual literária. Se não for possível, as aulas assíncronas em tempo real, que aí eles podem apresentar, né? Aqui nós temos as estratégias, né, de forma mais sistematizada para vocês, esses processos de leitura, estratégias. Temos o antes, o durante e o depois. O antes, então, como nós já abordamos, é ativar conhecimentos prévios dos estudantes, inferências e hipóteses sobre os textos em diversos gêneros. No nosso caso, né, aqui da sequência de atividades 1 da segunda série, é o gênero textual romance. Utilizar aplicativos de mensagens instantâneas, painéis, murais virtuais ou fóruns nos ambientes virtuais de aprendizagem. E aqui podemos acrescentar também links, né, disponibilizar links nesses aplicativos de mensagem instantânea, por exemplo, WhatsApp, de pequenos vídeos com curiosidades aí do contexto social e político do século XIX. Podemos aqui colocar os links dos booktubers com dicas de leituras dos romances, né, também nesses aplicativos de mensagens instantâneas e também lá no Google Sala de Aula, que também fica de forma organizada lá para vocês. Temos o durante a leitura, então checar as hipóteses levantadas pelos estudantes no momento anterior. De que forma? Compartilhar textos pelo Google Drive, interagir e intervir por aplicativos de mensagens instantâneas, de videoconferências ou fóruns nesses ambientes virtuais de aprendizagem. Aqui no durante destacamos a importância de inferir o sentido da expressão ou palavras através das estratégias do contexto, né, ali no próprio texto, e que vocês podem dar esse exemplo de como eu faço esse raciocínio, como eu faço esse contexto, gravando um pequeno vídeo. Essa checagem de hipóteses, também existe a possibilidade dessa interação via esses aplicativos, né? Tanto aí do WhatsApp, por exemplo. E o depois, que é verificar o entendimento dos estudantes sobre a ideia principal do texto. Como pode ser feito isso? Solicitar a produção de resumo, resenha, mapa mental, gravação de vídeo e áudio por editores de textos online ou aplicativos de gravação de áudio ou vídeo. No nosso caso, temos aí a sugestão de produção de resenha ou de resumo, e também pode ser feito mapa mental, até mesmo um infográfico. Aqui estão algumas ferramentas que podem ser utilizadas, pensando aí na sequência de atividades 1. Então, a leitura das obras literárias, né, tem lá os grupos, pode ser realizada em e-books. Temos as nossas obras, esses resumos, esses romances, são clássicos, né? Estamos abordando romances clássicos e que estão disponíveis lá no site do domínio público. Temos o resumo esquemático que o material sugere e pode ser feito o próprio resumo, ou pode ser feito um infográfico utilizando o aplicativo Canva, e esse aplicativo, ele tem o Canva Educação, que existe mais recursos aqui nesse Canva Educação, inclusive para edição online ao mesmo tempo, né? Então, estou fazendo lá o infográfico com a minha turma, eu compartilho com a turma, compartilho com o professor, e todos podem editar esse infográfico. Infográfico não é só por comparação matemática, né, de gráficos, de números, mas também de conceitos, como características do gênero textual, romance, ou até essas partes principais, encadeamentos de ideias de um romance, por exemplo, a Moreninha.
Também temos a opção do mapa mental, também o Canva Educação é um aplicativo interessante. E se optar por fazer um booktuber com dicas de leitura, nós temos aqui o roteiro. A roda literária virtual pode ser feita em aulas síncronas em estúdio virtual, Teams, Meet, o próprio Google Sala de Aulas, ou, se for assíncrona, também poderá ser através de vídeos ou nesse formato de booktuber com dicas de leitura. Aqui temos uma sistematização, o porquê, né, a importância de trabalhar com essas práticas de leitura. Então, temos aqui, refletir sobre as condições de produção, circulação e recepção dos textos gêneros, reconhecendo as relações dialógicas entre os textos e analisando criticamente as temáticas tratadas e a validade das informações, compreender e analisar a organização textual e composicional dos gêneros, reconhecendo os efeitos de sentido provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos em textos pertencentes a gêneros diversos. Ampliar o repertório de conhecimento de mundo do estudante, possibilitando o desenvolvimento de criticidade, de autonomia intelectual e do protagonismo. A apreciar estética cultural e socialmente textos em diversos gêneros e refletir criticamente a realidade social, de modo a intervir conscientemente em seu território. Então, são todas essas vantagens que a prática de leitura, utilizando essas estratégias e outras, favorecem, fortalecem a aprendizagem dos nossos estudantes. Temos a nossa reflexão. Então, que estratégias colaborativas podem surgir para o desenvolvimento, acompanhamento e avaliação das práticas de leitura, considerando os contextos de ensino remoto e ou híbrido? Então, pensar bem nessas estratégias que serão utilizadas, né, nesse contexto que estamos vivendo. Já falamos um pouquinho, mas vamos reforçar aqui no nosso momento 2, que é esse foco em estratégias de acompanhamento e avaliação. Temos um exemplo aqui dessas estratégias de acompanhamento. Com as práticas de leitura. Então, a construção de um painel virtual. Então, o primeiro momento de interação e registro no painel virtual. Então, apresentar aos grupos os textos a serem lidos e levantar os conhecimentos prévios, inferências ou hipóteses a partir de dados atualizados pelo próprio texto, dados textuais e contextuais. No caso da nossa sequência de atividades, né, a gente separa ali em grupo, de forma bem organizada, eles têm os romances, eles leem esses romances e tem toda aquela questão das estratégias do antes da leitura que já falamos, né, dos vídeos, todo esse contexto. No segundo momento de interação e registro no painel virtual, depois de demarcado o tempo para a leitura, compartilhar e registrar a experiência e vivência com o texto, de modo a discutir, questionar, checar hipóteses levantadas, recapitular, retomar informações com os estudantes, né? Está dentro da proposta da sequência de atividades 1. E o terceiro momento de interação e registro no painel virtual. Procurar construir a ideia principal do texto, reconhecendo o propósito comunicativo e a macroessência textual, macrosemântica textual, desculpem, e elaborar resumo e avaliar criticamente o texto. Aqui entra bem se vocês forem desenvolver um booktuber com dicas de leitura com os alunos, que além de falar do texto, esse resumo e indicar, também tem essa forma de avaliar criticamente esse texto. Temos aqui uma sugestão para esse acompanhamento das práticas de leitura, que é bem interessante. É um quadro que, inclusive, vocês poderão fazer no Google Formulário, por exemplo. E aquela etapa do antes da leitura. Que impressões você tem antes de ler o texto? A gente está falando lá de Moreninho. Então, eles vão anotar aqui o que eles acham que vai acontecer no texto. Né? Será que o Augusto vai se apaixonar por alguém? Ele não vai?
que irá acontecer? Será que Augusto vai se apaixonar pela mais feia, pela mais inteligente, ou pela pessoa que menos provável para se apaixonar, né, Augusto? Eles vão anotando aqui. Depois, que impressões você teve durante o texto lido? Então, aqui eu vou confirmar ou não essas minhas hipóteses. E depois, que impressões você tem depois do texto? Então, esse tipo de quadro e questionamentos é bem interessante para fazer esse acompanhamento das práticas de leitura, além de servir como esse instrumento avaliativo de eu ter evidências da aprendizagem dos alunos, né? Fazer esse acompanhamento, e aqui eu tenho as evidências. Então, essa atividade também serve como evidência para vocês, né, professores, das aprendizagens dos estudantes. E aqui, uma forma de avaliar, o material também apresenta algumas avaliações, mas ali de forma mais técnica, e aqui nós temos também, né, poderá ser feito em formulário eletrônico, a autoavaliação. O que nós sabíamos sobre, o que nós aprendemos sobre e o que precisamos aprender. Também serve com... Chegamos ao terceiro momento da nossa formação. Vocês tiveram aqui a transmissão de etapa, que foi feita a orientação, falando sobre as práticas de leitura. Depois temos aqui esse segundo momento, que é o agora, da segunda série, e que contextualizamos essas estratégias de leitura para a sequência de atividade 1, e o próximo momento é o desdobramento da pauta, que é esse planejamento da sequência de atividades de vocês. E o que deve ter aí nesse planejamento, né? Aqui nós temos o site, o link para vocês terem acesso aos roteiros formativos e também às apresentações aqui do PowerPoint, né? Tanto da segunda série, que é aqui no nosso canal, como dos outros anos séries. Esse é o mesmo link das transmissões anteriores, então vocês podem entrar lá no centro de mídias e acessar qualquer canal, que o link também estará disponível para vocês. A primeira etapa, então, é estudar e conhecer as sequências de atividades 1 e pensar em todas essas estratégias, levar para o contexto de vocês e o que é possível fazer pensando no contexto remoto e híbrido. Depois, implementar atividades para potencializar o desenvolvimento das práticas colaborativas de leitura, também considerando o contexto, quais atividades, pensando aí em práticas colaborativas, esse trabalho em grupo, e definir estratégias para o acompanhamento e avaliação da aprendizagem, considerando o contexto remoto e híbrido. Que estratégias funcionam, vou fazer booktuber, vou fazer resumo, enfim, o que for possível para as turmas de vocês. Aqui nós temos uma retomada, então nós analisamos a sequência de atividade 1 do volume 2 da segunda série e observamos como a leitura pode ser explorada a partir do trabalho colaborativo, favorecendo o desenvolvimento de habilidades, a participação e a autonomia dos estudantes, e discutimos estratégias para a implementação do planejamento, considerando a proposta de atividades colaborativas, com foco nas práticas de leitura, o acompanhamento e avaliação da aprendizagem no contexto remoto e ou híbrido. A participação de vocês é muito importante para nós. Esse aqui é o link para avaliação. Então, quando vocês entrarem aqui neste link, é a avaliação do canal da segunda série, ou seja, deste vídeo. Então, é esse o link. Aqui temos o QR Code. Também é o mesmo link das outras transmissões. E esses daqui são as referências, que vai estar disponível para vocês, né, nessa apresentação, através daquele link do repositório. Foi um imenso prazer participar dessa formação com vocês. Eu desejo um bom trabalho e até a próxima. Muito obrigada.